na casa do Pai. Quem traz esse capítulo é João, né, o discípulo amado. João, ele foi convidado, vamos dizer assim, né, para ser discípulo de Jesus ainda criança. Numa ocasião, o pai dele, né, que era pescador, e a mãe dele fala, né, a mulher de Zebedeu, né, que ofereceu os 2 filhos a Jesus. E Jesus perguntou: mas vocês podem beber do meu cálice? Sabe do que você está falando? Então João, desde muito criança, já acompanhava Jesus. Foi o discípulo que, sem dúvida, esteve mais próximo. E nessa passagem, Jesus nos traz essa reflexão sobre as muitas moradas. Como é que está organizado esse capítulo? Esse capítulo está organizado em 19 itens, vamos chamar assim. O primeiro fala da fundamentação bíblica, né? Como eu disse lá em João, que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa do Pai. Jesus continua, mas a gente vai trazer o texto um pouco mais para frente. E aí Kardec nos traz algumas questões com relação a essa fundamentação bíblica. Ele fala dos diferentes estágios da alma na erraticidade no plano espiritual, das diversas categorias de mundos habitados, dos mundos superiores, dos mundos inferiores. E interessante que na instrução dos espíritos traz aqui essa instrução dos espíritos do item 8 ao item 12, é um resumo de todos os ensinamentos dos espíritos superiores, né? Um resumo dos ensinamentos de todos os espíritos superiores. Achei importante essa questão, porque eu nunca tinha observado isso no Evangelho, que havia esse resumo dos espíritos superiores. Mundos de prova e expiação, e aí Santo Agostinho, né, traz de ponta a ponta mundos regeneradores e progressão dos mundos. Faltou aqui 2 mundos aqui. Então vamos lá. A fundamentação bíblica, né, que Jesus nos traz lá por meio do seu discípulo amado, o discípulo João. Não turbe vosso coração, crede em Deus, crede em mim, há muitas moradas na casa do meu Pai. E se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar, depois que me tenha ido, eu vou, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, aí também vós estejais. Então, como eu disse lá em João. O que nos ensina Kardec sobre essa passagem bíblica? Que a casa do Pai é o universo, e as diferentes moradas são os mundos que circulam, né, no espaço infinito. As pessoas hoje já se começa a vislumbrar para além da nossa galáxia, para além né, já há pelo menos uma dezena de equipamentos feitos pelo homem que já não estão mais orbitando aqui nesse sistema, já saíram do sistema solar, já estão em outros sistemas. E já se tem notícias, né, de outras galáxias, outros planetas, outras possibilidades da existência, né, de vida em outros planetas. O que Kardec nos traz aqui é exatamente isso, de que esses planetas, eles não estão aí no céu tão somente para enfeitar as nossas noites, né? Só a gente olha para o céu aqui em Jundiaí, nós temos noites estreladas, graças a Deus, né? O céu aqui é mais limpo, então a gente consegue enxergar as estrelas. Mas essas estrelas que cintilam, que pontuam o nosso céu nas nossas noites, não servem tão somente para enfeitá-las ou para que sejam aí fonte de inspiração para os poetas. Não é só isso, porque Deus não faria nada ao acaso e sem nenhum propósito. Então, há uma finalidade para cada um desses astros do universo. Neles, espíritos encarnam, e essas moradas elas são correspondentes ao adiantamento desses espíritos que nesses mundos habitam. No item 3, fala das diversas categorias dos mundos habitados. Então, ele vai fazendo aqui uma construção de um raciocínio
num contínuo que vem do mundo menos material ao mundo mais, do mundo mais material para o mundo menos materializado. Então, ele fala assim, nos mundos inferiores, a existência ela é toda material e ali reinam soberanas as paixões, né? Quase que não há vida moral, né? A vida moral é praticamente nula. E à medida que se desenvolve a vida moral, a influência da matéria sobre o espírito ela vai diminuindo. Na medida em que quando chega nos mundos mais adiantados, essa influência ela é praticamente nula. Esse texto ele traz a distinção, né, as chamadas três distinções, que não tem uma linha, exatamente uma linha divisória, mas que trata dos mundos como se tivesse uma divisão. Tem um livro que eu acho interessante que ele fala que a divisão desses mundos é como se fosse a transição das cores do arco-íris. Existe ali uma linha tênue de divisão, mas não há uma expresso, isso não é expresso. Então ele fala que tem os mundos primitivos, os mundos onde é destinado realmente a encarnações mais grosseiras, né, onde o espírito ele ainda experimenta sensações, né, muito mais sensações, muito mais instintos. O mundo de provas e expiações, que é o nosso planeta Terra, ele está categorizado como um mundo de provas e expiações. Portanto, há mundos inferiores ao nosso, sim, mas ainda que no mundo de provas e expiações há o predomínio do mal em detrimento do bem. E nos mundos de regeneração, ou os mundos regeneradores, nos quais as almas que ainda têm o que espiar, mas aurem novas forças, repousando ali das fadigas da luta, né? A gente precisa, eu achei importante trazer essa consideração aqui desse texto, porque assim, a gente precisa pensar, fazer uma reflexão de que a Terra ela não contém toda a humanidade, mas uma pequena fração dessa humanidade. Há um universo enorme de espíritos na erraticidade, em outros mundos, né? E a gente poderia dizer que, no fundo, a Terra é um vilarejo diante de toda essa quantidade incomensurável de mundos possíveis de serem habitados, não numa base como nós conhecemos, que é a nossa base de carbono, mas em outras formas de vida, outros tipos de configuração de corpos, inclusive adequados àquele planeta, adequados àquela atmosfera, adequados àquela pressão, adequados àquela condição de vida, na medida em que a moral, né, a ética e a moral do espírito evolui, ele vai também transcendendo a mundos menos grosseiros, vamos dizer assim, né? Então, esse é o ensinamento que Kardec nos traz. Importante essa lição, porque ele configura a Terra como se fosse assim um local de aprendizagem. E aí ele fala que, né, no hospital a gente não vê senão doentes ou médicos, né, estrupiados. Numa penitenciária vêm todas as torpezas, todos os vícios. Regiões malsãs, regiões insalubres, os habitantes são pálidos, doentios, né, magros. Pois bem, olha, ele é duro aqui com a gente, né? Ele é duro com o nosso planeta. Ele afirma que a Terra é como se fosse um subúrbio, né? Um local malsão, um hospital, uma penitenciária, ou seja, é tudo isso ao mesmo tempo. Então, aqui o mal se sobrepõe ao bem, existe um predomínio do mal, mas aqui as pessoas já estão, o espírito já exercita, já faz um exercício na tentativa de enxergar o bem, né? Já há um esforço para se alcançar o bem. É o início, né, da condição da sensação para a condição de amor. Compreende-se porque há aflições que sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital aqueles que estão com saúde. Então, eu tinha uma amiga que ela dizia que
isso aqui é um hospital e ela é bem doente, né? Então, eu não entendia muito bem o que ela dizia com isso, mas depois, isso lá no começo, quando eu comecei a estudar a doutrina, né, eu entendi o que ela dizia, que tudo aqui, todos nós somos doentes ou todos nós estamos numa escola buscando essa aprendizagem. Então, lendo, né, o texto, a gente compreende que não se manda para um hospital aquele que está com a saúde. Então, é uma incongruência, não tem como. E nem para as penitenciárias, aqueles que nunca praticaram nenhum mal. Então, é um local, aqui o nosso planeta é um local de correção, né, e de aprendizagem e de tratamento. Se a gente pudesse fazer um, um resumo, né, do texto que Kardec nos traz. Eu coloquei aqui uma figura, que é um gráfico, eu gosto muito de tabelas, gráficos, né? E eu achei essa figura aqui na internet, eu achei bem bacana, assim, bem legal. Na medida que a gente está aqui no lado esquerdo, e esse contínuo, né, que eu falei lá no começo, na medida em que a gente está aqui do lado esquerdo, é o predomínio da animalidade. Notem que a linha divisória, se nós tirarmos essa linha divisória nessa escala de 0 a 10 aqui, que não quer dizer muita coisa, né, não vai mudar. O gráfico ele continua fazendo sentido, porque na medida em que nós avançamos da esquerda para a direita, né, nós saímos da esquerda para a direita, nós vamos atingindo o grau de angelitude. E a pessoa que fez esse gráfico foi muito feliz, porque na esquerda há aqui o predomínio da materialidade, a influência da lei de causa e efeito, a ignorância, a irresponsabilidade, o empirismo e o predomínio do instinto animal, do instinto de sobrevivência. Eu peguei um trecho, me permitam aqui tocar num trecho de uma mensagem, é, a mensagem de um livro chamado Roma e o Evangelho, José Amigó e Pellicer, da Federação Espírita Brasileira, né? Ele fala assim que no começo, né? Porque eu via um homem, dois homens, muitos homens, e no meio deles não via Adão, porque nenhum deles conhecia Adão. Eram homens primitivos, esses que meu espírito absurdo contemplava. Era o primeiro dia da humanidade. Porém, que humanidade, meu Deus! Era também o primeiro dia do sentimento, da vontade e da luz, mas de um sentimento que apenas se diferenciava da sensação, de uma vontade que apenas desvanecia as sombras do instinto. Primeiro, que tudo o homem procurou o que comer, após procurou uma companheira. Juntou-se com ela e tiveram filhos. Meu espírito não via o homem do paraíso, via muito menos que um homem, coisa pouco mais que um animal superior. Seus olhos não refletiam a luz da inteligência. Sua fronte desaparecia sob o cabelo áspero e rígido da cabeça. Sua boca desmesuradamente aberta prolongava-se para diante. Suas mãos pareciam com os pés. E assim, né, o texto ele prossegue. E é um texto de João, o evangelista, né? E ele fala dessa esse texto ele faz parte do livro Exilados da Capela, né, do Edgar Armand. Então ele fala do primeiro dia da humanidade, onde se foi ele fala aqui no livro que foi plasmado, né? Eu li um livro, foi plasmado, há um intervalo de evolução, né, entre o homem, do gênero humano, né, há um intervalo. Há um outro livro de um autor contemporâneo, um autor mais novo, que fala que realmente houve uma interseção ou ainda a gente não encontrou o elo, né? O que ligou um estado evolutivo ao outro. Então, se não foi encontrado ainda, que de fato o plano espiritual deve ter intervido de alguma forma para que houvesse essa transição, como fala aqui João o Evangelista, né? O primeiro dia da humanidade. Ele fala de um homem que, na verdade, não tinha a característica do ser humano, né? A característica de inteligência, a característica necessária para o exercício do amor. Achei muito bonito, muito poético esse livro aqui, de João o Evangelista, aqui no livro de Edgar Armand. Bom, gente, o que eu tinha para vocês, né, o que eu tinha para a gente conversar era isso. Fico aí à disposição e agradecido demais pelo convite de vocês terem né, me convidado aí para virem conversar aqui com vocês aqui nessa noite.
de sexta-feira. Muito obrigado. Obrigada, Robson. Você pode parar de compartilhar sua tela? Queria abrir aqui para alguém, se eu tenho um comentário a fazer, mas queria saber se alguém tem um outro comentário para fazer, se alguém quiser começar. Obrigada, Robson. Eu achei, achei interessante, eu até fui pegar o Evangelho, porque é forte a gente ouvir quando fala que aqui é um hospital, um presídio, ou, né, a gente fica pensando, nossa, será que todo mundo está aqui só para sofrer? Que coisa ruim. E aí eu fiquei pensando, né, eu não quero sofrer, eu acho que a gente tem essa escolha, né, e aí essa discussão que eu queria trazer, eu acho que se a gente vai num hospital, a gente vê aquele doente que está ranzinzo, vamos dizer assim, reclamando da vida, mas a gente vê aquele doente também que está dando força para os outros, falando, não, eu vou ficar bem, vai dar tudo certo. Então a gente precisa olhar e ver que tipo de doente que a gente quer ser. Se a gente quer ser o doente que fica se lamentando, sendo vítima do nosso destino ou do nosso motivo por estar aqui na Terra, ou se a gente quer ser o doente que a gente está confiante, que a gente realmente confia em Deus e que a gente confia que a prova é cabível ao que a gente consegue levar e que a gente vai ter o suporte para levar da melhor forma. E quanto melhor a gente olhar isso com os nossos olhos, né, com o nosso filtro de amor, nosso filtro de resignação e de olhar a vida pelo lado bom, né? A gente vai levar as nossas ser um doente mais alegre, vamos dizer assim, ou um presidiário que está realmente cumprindo a sua pena com resignação. Para a gente não errar, senão a gente fala assim, eu já estou preso mesmo, então qualquer coisa que eu fizer aqui não tem nenhum problema. Ou não vai mudar. Então a gente, lendo o Evangelho, a gente tem esse convite. De olhar esse mundo que a gente está, eu acho lindo, eu acho que se eu estou numa prisão linda, porque eu acho lindo a terra, colocaram as árvores, as flores, os pássaros para alegrar a nossa prisão, e eu acho que a gente pode olhar essa parte boa. Claro, a gente tem partes feias, a gente tem pessoas não tão legais, pessoas fazendo um monte de coisa errada, mas a gente precisa escolher que lado que a gente quer ver para não viver a vida com dor, para não viver a vida reclamando. E a gente sempre buscando levar esse ponto de vista também para outras pessoas, para a gente abrir os olhos de outras pessoas, né? Fazer uma interpretação diferente da oportunidade que a gente tem aqui na Terra. Faz sentido, Robson? Com certeza, tem um capítulo do Evangelho que fala do bem e do mal sofrer, né? A resignação é o consentimento do coração e a obediência é o consentimento da razão, né? Então quando a gente tem o consentimento do coração, as coisas são muito mais fáceis, né? Então, de fato, o texto é bem duro. Eu também fiquei assim, eu falei, nossa, né? Eu nunca tinha tentado para isso. É bom essa leitura, né? Porque quando a gente vai fazer, quem aprende primeiro é a gente, quando a gente vai fazer uma apresentação. Então, quando eu peguei e fui ler, eu falei, nossa, que texto duro, né? Mas é isso mesmo. Se nós estamos numa escola, quando a gente entra numa escola, o primeiro dia é meio estranho, né? A gente fica meio assim, pode ser qualquer grau. Quando você entra numa escola, é meio esquisito, né? Você vai conhecer os alunos, os colegas, os professores, mas à medida que o tempo vai passando, a gente acaba gostando e até sente falta, né? E a mesma coisa quando a gente vai participar de um tratamento, vai entrar num tratamento, na medida que a gente vai convivendo, e aí vão as pessoas, né, estão convivendo com as pessoas, as pessoas são a chave de tudo. Na medida que a gente vai convivendo, conquistando novos afetos, novas amizades, a gente vai se aprimorando. E também, de novo, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho lá que ele fala que a mais abjeta das criaturas, com certeza, tem algo ou alguém que lhe representa um afeto. Todos nós temos. Então, o segredo é o amor, né? A gente amar ao próximo como a nós mesmos. E fazer essa diferenciação que falou a Ana Paula aí, do bem e do mal sofrer.
Porque evoluir, tem uma psiquiatra, Mentes Perigosas, ela escreveu um livro chamado Mentes Perigosas. Eu vi uma palestra dela que eu fiquei assim, né? Ela falou, evoluir é inevitável, o ser humano ele foi feito para a evolução, sofrer é uma opção. Eu achei fantástico essa colocação dela, e é, né, psiquiatra, né, autora de um best-seller, muito interessante. É justamente essa reflexão que a gente está trazendo aqui, até porque a gente ainda tem algum tempo para conversar, é justamente para a gente olhar. Isso que você falou faz super sentido na questão da conexão que você fez com a escola. A gente tem vários anos na escola para ir avançando, para aprender um pouquinho mais, e a gente recebe tarefa, a gente tem dever de casa, a gente tem que conviver com coleguinhas legais, tem aqueles coleguinhas que mordem, tem aqueles coleguinhas que batem, tem as pessoas que fazem bullying com a gente. É a mesma coisa, a gente sai do macro para o micro, assim, olhando o quanto que a gente pode fazer essas conexões e realmente fazer uma leitura mais prática do nosso dia a dia. E a questão de que você fala da evolução, né? Até a gente dormindo, a gente está em movimento. Porque a Terra está se movimentando, a gente está passando de um dia para o outro. Então, assim, a única coisa que a gente não pode negar é que a gente está em movimento. E a gente, mesmo parado, está em movimento. Nossas células estão envelhecendo, nosso coração está batendo, nosso sangue tá circulando. Então, assim, a gente não fica parado de maneira nenhuma. E a gente pode aproveitar melhor o tempo e evoluir melhor ou evoluir pior. A evolução é da natureza, né? Agora, evoluir bem ou evoluir mal aí é uma opção. A gente escolhe. Por isso que a gente tem o livre-arbítrio, mas fica o convite para a gente evoluir bem. Obrigada, Robson, porque eu gosto de falar e se a pessoa já sabe, eu vou ficar falando aqui. Muito obrigada mesmo. E para a gente continuar a nossa parte de hoje, a gente vai trazer a leitura do Fonte Viva, o capítulo 165. Vocês vão ter que me ouvir um pouquinho mais, porque eu vou comentar o capítulo. E depois a gente vai fazer as vibrações com a Gracinha e passar para a prece final, que vai ser a Fátima que vai fazer para a gente. Então, vamos lá, vou fazer a leitura. Eu não coloquei aqui para online para vocês, mas eu vou fazer a leitura aqui. Esqueci de abrir, gente, me perdoe. O item 165, não duvides. Ou não, 164, desculpa, voltei. Diante de Deus. Pai nosso, Jesus, em Mateus 6:9. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante de Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Ser sincero e fiel. Na condição dos filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é o foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo e Deus, nosso Pai, nos escutará. Bem, primeiro eu queria esclarecer duas palavras que aparecem aqui no começo, que não são do nosso vocabulário normal. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Contendas é combate e altercações seria discussão ou rixa.
Então, ou seja, a gente não tem o porquê discutir em nome de Deus, né? A existência de Deus. E aí, o que achei interessante falar aqui é a questão de ter a fé, de ter o olhar de que a gente pode confiar, de que Ele está regendo tudo, até na questão do mundo. Ele sabe porque tem essas evoluções do mundo, Ele sabe porque a gente está nesse mundo. A gente precisa realmente confiar que está no lugar certo e confiar nele as nossas dificuldades. E aí, quando ele coloca assim, quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus. Ou seja, confie você mesmo a Deus, se entregue a Deus como Pai Celestial. E é na nossa consciência que a gente realmente guarda todos os nossos medos, que até os nossos segredos, que a gente não quer confiar a ninguém, não adianta que ele está sabendo de tudo. Então, se você realmente precisa de ajuda, ele também não vai te mandar ajuda se você não quiser. Então, porque você tem o livre-arbítrio. Então, chega aí realmente, se coloca diante dele, na condição de ser sincero, como fala aqui, fiel, do fundo do seu coração, mostrando qual é a sua dificuldade, qual é a sua dor, o quanto que você realmente se sente fraco, se sente impotente, ou até, ao contrário, agradecer diante de uma coisa que você está muito feliz, para que a gente realmente mantenha essa conexão, né? O nosso coração, a nossa mente conectada no todo, porque nós somos um sistema inteiro, uma irmandade total, e a gente tem esse direito de se conectar direto. E não precisa pedir para o anjo, para o mentor espiritual. A gente pode pedir direto, aí ele vai mandar quem está disponível para ajudar a gente. Mas a gente já tem o canal direto, porque a gente faz parte desse todo. Então, e depois ele fala aqui, né, que a gente não ficar fazendo a pergunta quem exatamente é Deus, o que exatamente é Deus. A gente não precisa saber, a gente não vai conseguir entender isso nesse momento da gente. Mas o que a gente precisa realmente entender é que a gente já está com todo o conhecimento, né? A gente tem o Evangelho, a gente tem ferramentas suficientes para realmente entregar o nosso coração e entender que a gente está conectado, tudo que acontecer com a gente pode confiar que está certo no momento certo e na hora certa. Então, é isso. Vou pedir a Gracinha para vir aqui na nossa câmera lá embaixo, porque eu estou na sala de cima. Abre o microfone para a Gracinha, Mídia, amor. Tá fechado o microfone da Gracinha. Agora está funcionando. Então tá, boa noite a todos, amigos queridos. É tão bom ver vocês na telinha. Né, Silvinha, esse sorriso lindo aí. Então vamos nesse momento, depois dessa leitura do Evangelho, onde coloca nós para pensar, refletir no nosso dia a dia, trazer grandes ensinamentos na nossa vida, para que possamos melhorar o nosso lado espiritual. Vamos elevando o pensamento a Deus, a Jesus, para que possamos, nesse momento, envolvido pela espiritualidade amiga aqui presente, fazer as nossas doações. Momento especial esse, onde doamos o nosso amor, com toda fé e coragem, para que possamos chegar a todos os irmãos e que eles sejam abençoados e amparados nesse momento. Então, vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, esse planeta lindo, maravilhoso que Deus colocou nas nossas vidas, para que aqui fosse uma grande escola, para que possamos aprimorar o nosso lado espiritual. Vibremos também por todos os países, por todos os povos, que está passando por momentos de desafios, que eles possam se envolver em fé, em coragem, e vencer esses momentos tão difíceis, com muito amor. Vibremos também pelos hospitais,
por todas as criaturas que ali estão em desespero. Vamos vibrar, que as nossas vibrações cheguem até esses nossos irmãos, amenizando assim os seus sofrimentos. Vibremos também pelos idosos que se encontram em casa de repouso, em asilo, em seus lares, se sentindo rejeitados pelos seus familiares. Que as nossas vibrações de amor cheguem até esses nossos irmãos, preenchendo o vazio que eles sentem dentro de seus corações. Vibremos pelos jovens, jovens que trabalham, que estudam, e principalmente pelos jovens marginalizados. Vibremos pelas crianças, rogando a Jesus para que mãos abnegadas possa conduzir essas crianças para um futuro melhor. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que haja paz, compreensão, união entre esses nossos irmãos. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos e pelos nossos inimigos. Vibremos por todas as religiões, por todas as casas espíritas, envolvida na luz, nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vibremos também pelos nossos familiares, entes queridos, que estão distantes de nós, rogando a Jesus que leve a eles a paz e a bênção. Vibremos também, Senhor, por esse momento tão difícil que o nosso país se encontra, pelos trabalhadores da saúde, que eles sejam envolvidos em muita luz, que eles possam trabalhar e auxiliar essas criaturas enfermas no seu desespero. Vibremos também, Senhor, pelos irmãozinhos desencarnados, onde quer que se encontre, que recebam a paz, que recebam a luz. Vibremos pelos nossos familiares, entes queridos, que partiram e deixaram saudades, que recebam todo o nosso amor, que recebam toda a nossa gratidão. Vibremos por aqueles irmãos que se encontram depressivos nesse momento, pedindo que os nossos irmãozinhos da espiritualidade, em nome de Deus e de Jesus, possam auxiliar esses irmãos e que eles possam se renovar, que eles possam sentir vontade da vida e valorizar esse momento tão precioso que Deus colocou para todos nós. Vibremos, Senhor, pela nossa casa, João Batista, essa casa que nos acolhe, que nos traz tantos ensinamentos de Jesus para refletirmos, para melhorarmos o nosso lado espiritual. Vibremos por todos os trabalhadores, por todos esses irmãozinhos que estão nos assistindo nesse momento, que recebam a paz, que recebam a luz. Vibremos, Senhor, pelo nosso lar. Vamos mentalizar o nosso lar envolvido numa grande luz. Que esta luz venha trazer a todos nós a paz interior. Porque sabemos, Senhor, que se nós estivermos em paz, nós podemos vencer todos os desafios que possamos encontrar em nossos caminhos. Vibremos também por nós mesmos, Senhor, para que possamos refletir em nossas atitudes, que possamos melhorar através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, sendo cada vez melhor, sendo cada vez trabalhador da seara de Jesus, com muito amor, com muita fé e com muita coragem. E que a paz, o amor de Jesus envolva todos os nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Senhor. Carol, te mandei uma mensagenzinha aí, te passei para host para você depois fechar a reunião. Eu vou chamar agora a Fátima para a gente fazer a prece final. Vamos continuar levando nosso pensamento a Deus, a Jesus. A prece, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consista que eu semeio. Perdão onde haja injúria. Fé onde há dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. E alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permita que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque damos e recebemos, perdoamos que somos perdoados,
e morrermos que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bom fim de semana para todo Boa mundo. noite, boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Lúcia, boa Obrigado. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Desculpe gente. o atraso, mas eu estava sem conexão. Ah, mas tá aí, graças a Deus. Boa noite, gente. Tchau, gente. Bom fim de semana a todos. Renata, boa noite. Tchau, boa noite, Dé. Boa Tchau. noite. Fiquem com Deus.